aí, como foi esse módulo para você? Espero que esse módulo tenha sido enriquecedor, que você consiga aí então aplicar tudo que eu te ensinei aqui para ficar no primeiro lugar do Google, tá bem? E aí eu vou, como eu disse lá no começo da nossa aula, coloca aqui embaixo então no formulário os seus dados, caso você esteja já no primeiro lugar do Google, tá? Lembrando que demora, depois que você faz todas as aplicações, pode demorar aí entre 2, 3 meses, tá? Tem casos que em um mês a gente já consegue ver resultados aí da pessoa ficar no primeiro lugar. Mas o normal é porque o Google demora a processar as informações, o Google demora a chegar com a carta, né? Então tem umas questões aí que a gente precisa de avaliar, tá bom? Mas assim que você ficar no primeiro lugar, que tudo que eu te ensinei aqui, você vai ficar no primeiro lugar, você vai voltar aqui e preencher para mim. Não esquece, tá? Para você ganhar o seu super presente que nós vamos mandar aí na sua estética para você. Então, espero você lá no primeiro lugar do Google e arrebentando aí para quando as pessoas colocarem lá estética da sua cidade, ela encontrar você, porque é isso que é o nosso objetivo. Vamos para o próximo módulo, que agora vai ser de Instagram. Bom, nessa aula de agora a gente vai falar sobre os termos mais utilizados aí dentro do marketing digital. Eu quero trazer aqui para você, porque por mais que você não esteja totalmente no digital, você tem uma clínica de estética, né? É importante que você aprenda os termos, até para quando a gente for falar aqui na aula você já está antenada e também para trazer novas informações para você. Tem um ditado que eu gosto muito que fala o seguinte: conhecimento não ocupa espaço e não ocupa mesmo. O que você vai ver aqui, talvez você já até tenha ouvido falar, ou, eu já ouvi falar disso aí, mas eu não sei direito o que que é, e é importante a gente saber os termos de cada coisa, até para facilitar, para a gente pesquisar, para a gente estudar ainda mais, para a gente aprofundar ainda mais. Então, aqui são termos ou gírias do marketing digital que eu vou trazer para você, tá? O primeiro termo aí é o termo tráfego orgânico. Você vai ver eu falando muito sobre tráfego orgânico e tráfego pago. O nome, né, parece tráfego de drogas, mas então, tráfico de drogas, mas não tem absolutamente nada a ver. O tráfego, a palavra tráfego significa como se fosse um fluxo, né, ali de pessoas na rede social, tá? E o tráfego orgânico, o próprio nome já fala, orgânico, aquilo que é natural, tá? É orgânico. Eu gosto de comer plantas orgânicas, de comer comidas orgânicas, é algo que é natural. Ele não tem nenhum tipo de impulsionamento, nenhum tipo de agrotóxico. Ele vai acontecer porque tem que acontecer. E o tráfego orgânico na internet é exatamente isso. São postagens, posts, stories que você vai fazer e não vai pagar para que a rede social impulsione isso para você, ou seja, que ela mostre para mais pessoas. Então vai ficar ali no ambiente do orgânico. Então muitas vezes eu vou falar assim, olha, o seu tráfego orgânico, o tráfego pago, tá? Então por isso que é importante eu trazer essa terminologia. Hoje é possível a gente crescer a nossa clínica de estética sem pagar ao Instagram, sem pagar ao Facebook? Sim. Mas o tráfego orgânico, como o próprio nome já fala, né? Orgânico, aquilo que vem do natural, ele vai demandar mais tempo. Então, por exemplo, se eu faço um post na minha rede social e faço ele sempre orgânico, nunca impulsiono a minha página, nunca impulsiono o meu Instagram, eu vou demandar um tempo muito maior para crescer do que aquela pessoa que usa o tráfego pago ou coloca ali um agrotóxico no seu legume, né? Vamos fazer essa brincadeira e essa analogia, tá? Então, que você entenda que o tráfego orgânico, ele vai demorar mais tempo, mas não quer dizer que ele não dá certo, pelo contrário.
Tudo que você vai fazer na internet, boa parte vai ser organicamente, ou seja, sem pagar, tá? E aí a gente utiliza o tráfego pago para poder impulsionar isso. Então, é só para você entender qual é a diferença. Então, tráfego orgânico é tudo aquilo que é natural. Vamos colocar aqui, ó, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é gratuito, tá bem? Então, para deixar aqui mais claro para você. Bom, e aí nós temos o tráfego pago. O tráfego pago, então, eu já expliquei aqui, né, logo acima, é tudo aquilo que eu pago às redes sociais e falo assim, olha, tá vendo esse post que eu fiz? Eu quero que cheguem mais pessoas. Tá vendo a minha página? Eu quero que apresente para mais pessoas. E aí você está utilizando o meio da rede social, o meio correto do Instagram e do Facebook, para impulsionar as suas publicações. E isso é chamado de tráfego pago. Ou então, é o que você chama de impulsionar a publicação, tá? Mas o termo correto é tráfego pago. Bom, um outro ponto, então vou colocar aqui, ó, é aquilo que envolve dinheiro. Um outro ponto, um outro nome muito conhecido no marketing digital são as leads, tá? Quando a gente fala assim, eu tenho leads. O que é lead? Lead basicamente é a pessoa que está nos ouvindo ali, é o nosso público. Então, cada pessoa é uma lead. E aí nós temos leads qualificadas e leads desqualificadas. Talvez aí no seu Instagram, porque você não soube montar o seu Instagram da forma que deveria, a sua lead pode ser desqualificada. Ou seja, ela é um público que não está interessado no que você está falando. E aí a gente tem a lead qualificada, que é o público que está interessado no que eu estou falando. E o que a gente quer? Né? O que nós queremos aqui? Nós queremos leads qualificadas para comprar serviços estéticos. E como que eu faço com que essas pessoas cheguem até a minha estética? Através dos meus conteúdos orgânicos ou os meus conteúdos pagos. Todo mundo vai ser atraído pela internet por uma coisa, conteúdo. É a forma que a gente tem de atrair na internet. Então, o conteúdo que você fizer na sua rede social, da sua estética, vai determinar a qualidade da sua lead, tá bem? Então, só para deixar aqui o nome claro, lead é igual a pessoas, tá? Lead são seus seguidores, são as pessoas que vão para o seu WhatsApp, são as pessoas que clicam nos seus anúncios, tá? Então, eu vou colocar aqui de uma forma bem informal mesmo, são as pessoas, para você entender esse termo. E aí nós temos o público frio, que é mais ou menos que a lead desqualificada, tá? O público frio é aquele que não envolve com você. Talvez você tenha aí no Instagram da sua estética 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, mas nem todo mundo vai envolver com você. Ou seja, são públicos frios, são públicos que nem sabem o que você está postando, nem tem conhecimento sobre você. Elas te seguem ali por te seguir. Ou porque ela tentou fazer uma técnica de robotização, de ficar seguindo o perfil para crescer o perfil dela, ou então porque realmente ela te seguiu por alguma razão e depois ela esfriou, tá? Então, o nosso grande objetivo é não deixar o nosso público esfriar e sempre manter o nosso público quente, porque o público quente é aquele que compra de mim. O público quente é aquele que vai lá no meu direct, que vai lá no meu Instagram, que vai lá no meu WhatsApp, que depois vai para minha clínica de estética. Marina, como eu faço e como eu defino público frio e público quente? Na verdade, quando eu falar assim, olha, nós vamos fazer essa ação aqui, essa ação vai ser mais para público quente, tá? Olha, nós vamos fazer essa ação é para público frio, que tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre funil também. Mas eu quero só que que você fique claro para você, que quando eu chamo de público frio, ele é um público de pouco envolvimento, de pouco interesse nas suas coisas, tá? E o público quente, ele é um público de mais envolvimento e é um público já bem pagante. Quando você aprendeu já aí sobre Google, o Google, ele é de público quente, não com o seu serviço, mas ele é de público quente com serviços em gerais. Então, o público do Google, ele já deseja aquele serviço, então ele já está aquecido. E basta ele ver um bom perfil, um bom Google, uma bom Google Meu Negócio, com comentários, com estrela, e depois ele me buscar no Instagram e ele entender o que eu faço,
ele já é um público aquecido por si só e ele vai ficar ainda mais aquecido, tá? Então, essa é a diferença aí de público frio e público quente. A palavra engajamento é uma palavra que muitas pessoas não sabem, tá? A palavra engajamento nas redes sociais é quando as pessoas que são do nosso público quente, tá? Elas comentam e conversam com a gente através das redes sociais. Os comentários, as curtidas, os salvamentos, as caixinhas, os comentários no Google, tudo isso nada mais é do que um engajamento. É o público conversando comigo. Então, todas as vezes que você fizer algo dentro da internet que não é sobre você e sim sobre o seu público, você tem que entender que é necessário ter esse diálogo com o seguidor. Então, a gente vai precisar de sempre fazer algo, né? Falar algo com ele para ele tomar uma ação. E aí eu vou até mudar de lugar aqui, ó. Vou até mudar de ordem, tá? Porque depois de engajamento, que é o quê? É essa conversa. Toda rede social, ela promove uma conversa, por isso tanto sucesso na rede social e nas redes como um todo, principalmente também no Google Meu Negócio. Porque ali eu deixo de ser um consumidor que fico calado e mudo e começo a ter opinião. Na televisão, antigamente, por exemplo, a gente não podia opinar sobre nada. A gente ficava calado. Hoje não. Hoje a gente vota para uma pessoa sair de um programa, a gente vota por um final de uma série. Nós comentamos em programas através das nossas redes sociais. Então, o público engajado é aquele que conversa. E aí eu te pergunto, você tem promovido conversas nas suas redes sociais com seus seguidores e com o seu público? Porque se você conseguir promover essa conversa, você está um passo de ser uma clínica de estética totalmente diferenciada no mercado. Porque você vai fazer o que ninguém está fazendo, tá? E aí a gente vai pular de engajamento. Então, como eu disse, no engajamento eu preciso de promover essa conversa. E essa conversa eu promovo através de uma ação. E essa ação no marketing digital é chamada de Call to Action ou CTA, tá? Abreviação aqui, CTA. É quando eu falar assim, você precisa de fazer sempre uma chamada para ação. O seu público na internet, ele precisa de ter um envolvimento com você, mas ele precisa de saber o que ele tem que fazer com aquela informação que você está dando. Então, todos os posts no Instagram, no Facebook, você precisa de promover, ou no Google, uma call to action. Você tem que pedir o seguidor para fazer alguma coisa com aquela informação. O que você quer que ele faça? Você quer que ele siga a sua página? Você quer que ele comente? Você quer que ele salve? Você quer que ele marque um amigo? Você quer que ele vá para os seus stories? Você quer que ele vá para o seu direct? O que você quer? Toda publicação sua tem que ser pensado o seguinte, o que eu quero com essa publicação, de fato? O que eu quero promover? Qual é o diálogo que eu quero promover com o meu cliente? Qual é o diálogo que eu quero promover com o meu seguidor? E aí, então, começa-se o diálogo. Porque se você faz uma postagem por fazer, tá? Ah, fiz ali e não pedi para que ele tome ação nenhuma. O seu seguidor, ele fica sem saber que ação tomar e aí acaba passando desapercebido, você perde o engajamento e quando a gente perde o engajamento, a gente deixa o público frio. E o que a gente quer? Manter o público aquecido, tá bem? Bom, e aí nós temos agora outros termos aqui, que são termos técnicos também, mas não poderia deixar de trazer, que é a questão de domínio. Quando você fez o Google, provavelmente ele te ofereceu um domínio. E o domínio é o seu endereço na internet. Vamos supor, tá? Eu tenho ali Divando, por exemplo, Divando na Estética, @ e aí vem Yahoo, Gmail, UOL. Aquilo ali é um endereço, é aonde a minha página se hospeda. Eu posso estar hospedado na página de alguém emprestada, ou eu posso estar hospedado na minha própria página. Então, Divando na Estética, @ Divando na Estética, eu levo o mesmo nome, né? Então, você pode ter um domínio próprio. Você pode ter um domínio da sua estética. Então, todo e-mail que você tiver, ele vai vir sempre com o @ e o nome do seu e-mail, tá? O nome da sua estética. Quando você quiser fazer um site, por exemplo, www.divandonaestetica.com.br, eu uso o meu domínio, Divando na Estética.
Então, a sua estética pode ter um domínio. Aqui não é o foco ficar ensinando a abrir páginas, né, fazer páginas. Mas eu quero que você tenha essa consciência. O que é a palavra domínio, que é aquilo que o Google te ofereceu, provavelmente, que eu falei, você não é obrigado a comprar, tá? E se você quiser também, existem páginas como HostGator que vendem domínios. Geralmente, tá? O preço para um domínio é de R$ 50 por ano. Você paga anualmente. Marina, é importante eu ter um domínio na minha estética? Olha, inicialmente, não. Depois, talvez, se você queira começar a fazer outro tipo de engajamento dentro das redes, querer fazer um site, aí sim. Mas agora, vamos preocupar com Facebook, Instagram e Google, que já é muito trabalho. Mas você não poderia deixar de entender o que é a palavra domínio, que nada mais é do que o nosso endereço na internet, tá? E aí nós temos depois a palavra branding, que é as nossas marcas. O Divano na Estética é conhecido pelo diamante, né? A palavra Estética 360, que é o nosso outro treinamento, também é conhecido pelo nosso diamante negro ali. Então, isso é o brand da minha marca. Tudo que eu faço, eu carrego um diamante. Tudo que eu faço, eu carrego essa marca junto comigo. Nós vamos ver ali sobre marcas e eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. E a gente eu vou falar, olha, tira essas flores aí que tem, que toda estética tem uma flor. Não sei se esse é o caso. Mas o brand é aquela forma que eu me apresento para minha audiência. Então é como se quando a minha audiência me olhar, ela falar, eu sei quem é essa pessoa. Quer ver? Por exemplo, a Coca-Cola, ela trabalha muito brand, né? Ela trabalha muito essa questão primeiro da imagem. Você é capaz de perceber a marca Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. E o brand da Coca-Cola, ele é trabalhado sobre como a Coca-Cola ela traz aquela união familiar. A Coca-Cola trabalha muito sobre isso, tá? Então, o brand, além de ser a logo, as cores, ela é também o seu posicionamento. E aí a gente vai falar na aula de marketing, mas só para que você entenda essa palavra, tá bem? E sim, tem muitas palavras em inglês, muita enrolação de língua, porque o marketing, ele exportou muita coisa aí dos Estados Unidos, enfim, então essas palavras acabaram ficando todas em inglês aqui para nós, tá? E aí, o último aqui que eu quero te apresentar é a copy. A copy, ou copyright, né? Copyright, e aí eu não sei se a minha pronúncia está exatamente correta aqui, mas a copy, em abreviação, não tem nada a ver com a copy que a gente chama copyright, quando no YouTube, a gente fala assim, fulano tomou copyright, que é o quê? Ele teve os danos, ele teve algum dano ali à imagem de alguém, ele divulgou uma música que não poderia, mas a cópia, que é com W, tá? E aqui a copy é a arte de persuadir num texto. É quando eu escrevo um texto e vou fazer você entender do outro lado exatamente o que eu quero falar. Nas postagens do Instagram, você vai aprender sobre isso. Isso é copy, tá? Toda a linguagem do marketing, ela é baseada em uma copy de alto poder de persuasão. É onde, na minha comunicação, ao invés de eu falar assim, olha, o preço da limpeza de pele é R$ 30. Eu chego, primeiro eu explico os benefícios, depois eu explico para quem é, e depois, só depois, eu vou falar o preço. Porque eu preciso primeiro de abrir uma brecha ali na cabeça desse seguidor, desse cliente, desse paciente, do que é exatamente, né, o produto que eu estou oferecendo, para depois, então, eu de fato vender para ele. Então, esses são alguns termos importantes aí do marketing digital. Me fala aqui embaixo se você curtiu, se você conhecia essas palavras, porque são palavras que você vai ouvir muito falar, não só no Diva Digital, como na internet como um todo, e eu não poderia deixar de trazer para você. Então, comenta aqui embaixo para mim o que você achou dessas palavras, se você conhecia elas, e se você tem curiosidade de alguma outra que ninguém nunca falou para você e você sempre fica na dúvida, o que quer dizer isso, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima aula.
Bom, nessa aula de agora, a gente vai falar sobre os termos mais utilizados aí dentro do marketing digital. Eu quero trazer aqui para você, porque por mais que você não esteja totalmente no digital, você tem uma clínica de estética, né? É importante que você aprenda os termos, até para quando a gente for falar aqui na aula, você já está antenada, e também para trazer novas informações para você. Tem um ditado que eu gosto muito que fala o seguinte: conhecimento não ocupa espaço, e não ocupa mesmo. O que você vai ver aqui, talvez você já até tenha ouvido falar, ou, eu já ouvi falar disso aí, mas eu não sei direito o que que é, e é importante a gente saber os termos de cada coisa, até para facilitar, para a gente pesquisar, para a gente estudar ainda mais, para a gente aprofundar ainda mais. Então, aqui são termos ou gírias do marketing digital que eu vou trazer para você, tá? O primeiro termo aí é o termo tráfego orgânico. Você vai ver eu falando muito sobre tráfego orgânico e tráfego pago. O nome, né, parece tráfego de drogas, mas então, tráfico de drogas, mas não tem absolutamente nada a ver. O tráfego, a palavra tráfego significa como se fosse um fluxo, né, ali de pessoas na rede social, tá? E o tráfego orgânico, o próprio nome já fala, orgânico, aquilo que é natural, tá? É orgânico. Eu gosto de comer plantas orgânicas, de comer comidas orgânicas, é algo que é natural. Ele não tem nenhum tipo de impulsionamento, nenhum tipo de agrotóxico. Ele vai acontecer porque tem que acontecer. E o tráfego orgânico na internet é exatamente isso. São postagens, posts, stories que você vai fazer e não vai pagar para que a rede social impulsione isso para você, ou seja, que ela mostre para mais pessoas. Então vai ficar ali no ambiente do orgânico. Então muitas vezes eu vou falar assim, olha, o seu tráfego orgânico, o tráfego pago, tá? Então por isso que é importante eu trazer essa terminologia. Hoje é possível a gente crescer a nossa clínica de estética sem pagar ao Instagram, sem pagar ao Facebook? Sim. Mas o tráfego orgânico, como o próprio nome já fala, né? Orgânico, aquilo que vem do natural, ele vai demandar mais tempo. Então, por exemplo, se eu faço um post na minha rede social e faço ele sempre orgânico, nunca impulsiono a minha página, nunca impulsiono o meu Instagram, eu vou demandar um tempo muito maior para crescer do que aquela pessoa que usa o tráfego pago ou coloca ali um agrotóxico no seu legume, né? Vamos fazer essa brincadeira e essa analogia, tá? Então, que você entenda que o tráfego orgânico, ele vai demorar mais tempo, mas não quer dizer que ele não dá certo, pelo contrário. Tudo que você vai fazer na internet, boa parte vai ser organicamente, ou seja, sem pagar, tá? E aí a gente utiliza o tráfego pago para poder impulsionar isso. Então, só para você entender qual é a diferença. Então, tráfego orgânico é tudo aquilo que é natural. Vamos colocar aqui, ó, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é gratuito, tá bem? Então, para deixar aqui mais claro para você. Bom, e aí nós temos o tráfego pago. O tráfego pago, então, eu já expliquei aqui, né, logo acima, é tudo aquilo que eu pago às redes sociais e falo assim, olha, tá vendo esse post que eu fiz? Eu quero que cheguem mais pessoas. Tá vendo a minha página? Eu quero que apresente para mais pessoas. E aí você está utilizando o meio da rede social, o meio correto do Instagram e do Facebook, para impulsionar as suas publicações. E isso é chamado de tráfego pago. Ou então, é o que você chama de impulsionar a publicação, tá? Mas o termo correto é tráfego pago. Bom, um outro ponto, então vou colocar aqui, ó, é aquilo que envolve dinheiro. Um outro ponto, um outro nome muito conhecido no marketing digital são as leads, tá? Quando a gente fala assim, eu tenho leads. O que é lead? Lead basicamente é a pessoa que está nos ouvindo ali, é o nosso público. Então, cada pessoa é uma lead. E aí nós temos leads qualificadas e leads desqualificadas. Talvez aí no seu Instagram, porque você não soube montar o seu Instagram da forma que deveria, a sua lead pode ser desqualificada. Ou seja, ela é um público que não está interessado no que você está falando. E aí a gente tem a lead qualificada,
que é o público que está interessado no que eu estou falando. E o que a gente quer? Né? O que nós queremos aqui? Nós queremos leads qualificadas para comprar serviços estéticos. E como que eu faço com que essas pessoas cheguem até a minha estética? Através dos meus conteúdos orgânicos ou os meus conteúdos pagos. Todo mundo vai ser atraído pela internet por uma coisa: conteúdo. É a forma que a gente tem de atrair na internet. Então, o conteúdo que você fizer na sua rede social, da sua estética, vai determinar a qualidade da sua lead, tá bem? Então, só para deixar aqui o nome claro, lead é igual a pessoas, tá? Lead são seus seguidores, são as pessoas que vão para o seu WhatsApp, são as pessoas que clicam nos seus anúncios, tá? Então, eu vou colocar aqui de uma forma bem informal mesmo, são as pessoas, para você entender esse termo. E aí nós temos o público frio, que é mais ou menos que a lead desqualificada, tá? O público frio é aquele que não envolve com você. Talvez você tenha aí no Instagram da sua estética 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, mas nem todo mundo vai envolver com você. Ou seja, são públicos frios, são públicos que nem sabem o que você está postando, nem tem conhecimento sobre você. Elas te seguem ali por te seguir. Ou porque ela tentou fazer uma técnica de robotização, de ficar seguindo o perfil para crescer o perfil dela, ou então porque realmente ela te seguiu por alguma razão e depois ela esfriou, tá? Então, o nosso grande objetivo é não deixar o nosso público esfriar e sempre manter o nosso público quente, porque o público quente é aquele que compra de mim. O público quente é aquele que vai lá no meu direct, que vai lá no meu Instagram, que vai lá no meu WhatsApp, que depois vai para minha clínica de estética. Marina, como eu faço e como eu defino público frio e público quente? Na verdade, quando eu falar assim, olha, nós vamos fazer essa ação aqui, essa ação vai ser mais para público quente, tá? Olha, nós vamos fazer essa ação é para público frio, que tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre funil também. Mas eu quero só que você fique claro para você que quando eu chamo de público frio, ele é um público de pouco envolvimento, de pouco interesse nas suas coisas, tá? E o público quente, ele é um público de mais envolvimento e é um público já bem pagante. Quando você aprendeu já aí sobre Google, o Google, ele é de público quente, não com o seu serviço, mas ele é de público quente com serviços em gerais. Então, o público do Google, ele já deseja aquele serviço, então ele já está aquecido. E basta ele ver um bom perfil, um bom Google, uma bom Google Meu Negócio, com comentários, com estrela, e depois ele me buscar no Instagram e ele entender o que eu faço, ele já é um público aquecido por si só e ele vai ficar ainda mais aquecido, tá? Então, essa é a diferença aí de público frio e público quente. A palavra engajamento é uma palavra que muitas pessoas não sabem, tá? A palavra engajamento nas redes sociais é quando as pessoas que são do nosso público quente, tá? Elas comentam e conversam com a gente através das redes sociais. Os comentários, as curtidas, os salvamentos, as caixinhas, os comentários no Google, tudo isso nada mais é do que um engajamento. É o público conversando comigo. Então, todas as vezes que você fizer algo dentro da internet que não é sobre você e sim sobre o seu público, você tem que entender que é necessário ter esse diálogo com o seguidor. Então, a gente vai precisar de sempre fazer algo, né? Falar algo com ele para ele tomar uma ação. E aí eu vou até mudar de lugar aqui, ó. Vou até mudar de ordem, tá? Porque depois de engajamento, que é o quê? É essa conversa. Toda rede social, ela promove uma conversa, por isso tanto sucesso na rede social e nas redes como um todo, principalmente também no Google Meu Negócio. Porque ali eu deixo de ser um consumidor que fico calado e mudo e começo a ter opinião. Na televisão, antigamente, por exemplo, a gente não podia opinar sobre nada. A gente ficava calado. Hoje não. Hoje a gente vota para uma pessoa sair de um programa, a gente vota por um final de uma série. Nós comentamos em programas através das nossas redes sociais.
Então, o público engajado é aquele que conversa. E aí eu te pergunto, você tem promovido conversas nas suas redes sociais com seus seguidores e com o seu público? Porque se você conseguir promover essa conversa, você está um passo de ser uma clínica de estética totalmente diferenciada no mercado. Porque você vai fazer o que ninguém está fazendo, tá? E aí a gente vai pular de engajamento. Então, como eu disse, no engajamento eu preciso de promover essa conversa. E essa conversa eu promovo através de uma ação. E essa ação no marketing digital é chamada de Call to Action ou CTA, tá? Abreviação aqui, CTA. É quando eu falar assim, você precisa de fazer sempre uma chamada para ação. O seu público na internet, ele precisa de ter um envolvimento com você, mas ele precisa de saber o que ele tem que fazer com aquela informação que você está dando. Então, todos os posts no Instagram, no Facebook, você precisa de promover, ou no Google, uma call to action. Você tem que pedir o seguidor para fazer alguma coisa com aquela informação. O que você quer que ele faça? Você quer que ele siga a sua página? Você quer que ele comente? Você quer que ele salve? Você quer que ele marque um amigo? Você quer que ele vá para os seus stories? Você quer que ele vá para o seu direct? O que você quer? Toda publicação sua tem que ser pensado o seguinte: o que eu quero com essa publicação, de fato? O que eu quero promover? Qual é o diálogo que eu quero promover com o meu cliente? Qual é o diálogo que eu quero promover com o meu seguidor? E aí, então, começa-se o diálogo. Porque se você faz uma postagem por fazer, tá? Fiz ali e não pedi para que ele tome ação nenhuma. O seu seguidor, ele fica sem saber que ação tomar e aí acaba passando desapercebido, você perde o engajamento e quando a gente perde o engajamento, a gente deixa o público frio. E o que a gente quer? Manter o público aquecido, tá bem? Bom, e aí nós temos agora outros termos aqui, que são termos técnicos também, mas não poderia deixar de trazer, que é a questão de domínio. Quando você fez o Google, provavelmente ele te ofereceu um domínio. E o domínio é o seu endereço na internet. Vamos supor, tá? Eu tenho ali Divando, por exemplo, Divando na Estética, @ e aí vem Yahoo, Gmail, UOL. Aquilo ali é um endereço, é aonde a minha página se hospeda. Eu posso estar hospedado na página de alguém emprestada, ou eu posso estar hospedado na minha própria página. Então, Divando na Estética, @ Divando na Estética, eu levo o mesmo nome, né? Então, você pode ter um domínio próprio. Você pode ter um domínio da sua estética. Então, todo e-mail que você tiver, ele vai vir sempre com o @ e o nome do seu e-mail, tá? O nome da sua estética. Quando você quiser fazer um site, por exemplo, www.divandonaestetica.com.br, eu uso o meu domínio, Divando na Estética. Então, a sua estética pode ter um domínio. Aqui não é o foco, ficar ensinando a abrir páginas, né, fazer páginas. Mas eu quero que você tenha essa consciência. O que é a palavra domínio, que é aquilo que o Google te ofereceu, provavelmente, que eu falei, você não é obrigado a comprar, tá? E se você quiser também, existem páginas como HostGator que vendem domínios. Geralmente, tá? O preço para um domínio é de R$50 por ano. Você paga anualmente. Marina, é importante eu ter um domínio na minha estética? Olha, inicialmente, não. Depois, talvez, se você queira começar a fazer outro tipo de engajamento dentro das redes, querer fazer um site, aí sim. Mas agora, vamos preocupar com Facebook, Instagram e Google, que já é muito trabalho. Mas você não poderia deixar de entender o que é a palavra domínio, que nada mais é do que o nosso endereço na internet, tá? E aí nós temos depois a palavra branding, que é as nossas marcas. O Divando na Estética é conhecido pelo diamante, né? A palavra Estética 360, que é o nosso outro treinamento, também é conhecido pelo nosso diamante negro ali. Então, isso é o brand da minha marca. Tudo que eu faço, eu carrego um diamante. Tudo que eu faço, eu carrego essa marca junto comigo. Nós vamos ver ali sobre marcas e eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. E a gente eu vou falar, olha, tira essas flores aí que tem, que toda estética tem uma flor. Não sei se esse é o caso. Mas o brand é aquela forma que eu me apresento
para minha audiência. Então é como se quando a minha audiência me olhar, ela falar, eu sei quem é essa pessoa. Quer ver? Por exemplo, a Coca-Cola, ela trabalha muito brand, né? Ela trabalha muito essa questão primeiro da imagem. Você é capaz de perceber a marca Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. E o brand da Coca-Cola, ele é trabalhado sobre como a Coca-Cola ela traz aquela união familiar. A Coca-Cola trabalha muito sobre isso, tá? Então, o brand, além de ser a logo, as cores, ela é também o seu posicionamento. E aí a gente vai falar sobre na aula de marketing, mas só para que você entenda essa palavra, tá bem? E sim, tem muitas palavras em inglês, muita enrolação de língua, porque o marketing, ele exportou muita coisa aí dos Estados Unidos, enfim, então essas palavras acabaram ficando todas em inglês aqui para nós, tá? E aí, o último aqui que eu quero te apresentar é a copy. A copy, ou copyright, né? Copyright, e aí eu não sei se a minha pronúncia está exatamente correta aqui, mas a copy, em abreviação, não tem nada a ver com a copy que a gente chama copyright, é quando no YouTube a gente fala assim, fulano tomou copyright. Que é o quê? Ele teve os danos, ele teve algum dano ali à imagem de alguém, ele divulgou uma música que não poderia, mas a cópia, que é com W, tá? E aqui a copy é a arte de persuadir num texto. É quando eu escrevo um texto e vou fazer você entender do outro lado exatamente o que eu quero falar. Nas postagens do Instagram, você vai aprender sobre isso. Isso é copy, tá? Toda a linguagem do marketing, ela é baseada em uma copy de alto poder de persuasão. É onde, na minha comunicação, ao invés de eu falar assim, olha, o preço da limpeza de pele é R$ 30. Eu chego, primeiro eu explico os benefícios, depois eu explico para quem é, e depois, só depois eu vou falar o preço. Porque eu preciso primeiro de abrir uma brecha ali na cabeça desse seguidor, desse cliente, desse paciente, do que é exatamente, né, o produto que eu estou oferecendo, para depois, então, eu de fato vender para ele. Então, esses são alguns termos importantes aí do marketing digital. Me fala aqui embaixo se você curtiu, se você conhecia essas palavras, porque são palavras que você vai ouvir muito falar, não só no Diva Digital, como na internet como um todo, e eu não poderia deixar de trazer para você. Então, comenta aqui embaixo para mim o que você achou dessas palavras, se você conhecia elas, e se você tem curiosidade de alguma outra que ninguém nunca falou para você e você sempre fica na dúvida, o que quer dizer isso, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima aula.
Bom, o que que é algoritmo? Nesse módulo a gente está falando aí sobre coisas básicas dentro das redes sociais, dentro do marketing digital, e que eu preciso que você comece a abrir mesmo a sua mente para que você entenda exatamente aí o que é, né, e o porquê de cada coisa dentro da internet. Muitos têm se falado, muito se fala, né? O algoritmo no Instagram, o algoritmo do Instagram está me penalizando, o algoritmo do Instagram não deixa eu trabalhar. E o que que é então o algoritmo e por que que você precisa de entender sobre ele, não de forma profunda, mas pelo menos saber que ele existe e saber como que ele funciona na sua questão mais básica. O algoritmo é o robozinho do Instagram. É ele que vai falar assim, Instagram, a Marina, ela gosta de tal coisa. Instagram, a Marina, ela gosta de consumir, por exemplo, a viagem. A Marina gosta de consumir bolsa. E aí, o Instagram, sabendo disso, ele vai mostrar cada vez mais anúncios para mim dessa vertente. Se você quiser saber como é a vida de uma pessoa, peça aí um minutinho e olhe o feed dessa pessoa na internet. Você vai perceber que nesse feed você vai ver muito dos gostos da pessoa ali no feed. Faço um desafio agora para você. Se você não estiver vendo pelo celular, passa o feed do seu Instagram, que você vai perceber que a cada 3 publicações orgânicas, e agora você já sabe o que é orgânica, né? Vai vir uma patrocinada. A cada 3 ou 5 publicações não pagas, vem uma patrocinada. E perceba que a patrocinada que vem para você tem a ver, muitas vezes, com o seu gosto de consumo. E isso acontece porque o algoritmo, que é uma espécie de robô das redes sociais, está de olho no que você está fazendo. Então, cada clique que você faz na sua rede social, cada foto que você comenta, cada post que você curte, cada post que você salva ou interage com ele, a rede social é como se ela fosse guardando ali uma espécie de identidade sua. E aí ela vai colocando tudo numa caixinha para depois ela reunir todos esses dados e mostrar para você aquilo que você quer consumir. Por isso é tão importante o tal do engajamento que a gente falou. Quando o nosso público engaja na nossa clínica de estética, dentro do Google, dentro do Instagram, dentro do Facebook, é como se eu estivesse ajudando o algoritmo do Instagram e do Facebook a entender ali que eu sou interessante para alguém. Por isso, o nosso grande objetivo nas redes sociais é ter essa interação. E tudo isso olhando para esse bendito desse algoritmo. Então, basicamente, de uma forma quase que infantil, o algoritmo é um robozinho que guarda informações suas. Existe aí, né, as teorias da conspiração, que eu não acho que é teoria da conspiração, na verdade. Eu acho que isso é muito, muito certo e muito verdade. Quando a gente fala alguma coisa, por exemplo, teve certa vez, eu disse para o meu esposo, eu quero dar banho na Moana, porque eu não estou gostando dos pet shops que tem perto da região. Quando eu acho que eu falei a palavra pet shop, o nosso celular ele tem um microfone ativo, tá? Se você perceber, quando você autoriza o Instagram, o Facebook ou qualquer outro aplicativo, e ele te faz uma série de perguntas. Você autoriza a gente usar a imagem do seu celular? Autoriza usar o seu microfone? Autoriza, não sei o quê. Você sai autorizando tudo que você quer usar o aplicativo. E o Instagram, Facebook e Google, eles também captam áudios nossos, tá? E aí, o que que acontece? Quando eu falei a palavra pet shop, logo depois, eu abri a minha rede social e veio uma propaganda de pet shop para mim. Então, assim, nós somos o tempo todo vigiados, não tenha dúvida disso. E tudo isso é por conta do algoritmo. E aí, eu tenho um super exercício para te dar aí, já nessa aula, é assistir o filme O Dilema das Redes Sociais. Eu gostaria muito que você visse esse filme, depois que eu te dei essa explicação prévia aí, das aulas que você assistiu até aqui, quando você olhar para esse filme, você vai ter uma outra visão.
O dilema das redes sociais, ele explica exatamente, claro que ele tem uma crítica sobre as redes sociais, da qual eu não concordo muito, porque a rede social hoje é a forma nossa de consumir, é a forma nossa de nos entreter, é a forma nossa de estar junto de alguém. E não venham com a história de que vai acabar isso, porque não vai acabar. Ela pode trocar o nome da rede. Pode sair de Facebook e virar outra coisa. Sair de Instagram e virar outra coisa. Mas nunca vai deixar de existir. E o dilema das redes sociais, caso você não tenha visto ainda, ele fala muito bem sobre o poder desse algoritmo e como ele funciona. Então, eu quero deixar essa sugestão dessa série para você assistir logo depois. Porque quando a gente começa a compreender melhor aonde a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo, essa consciência ela vai expandindo de tal forma que as nossas ideias, a nossa criatividade também, ela vai sendo trabalhada. Se você já viu, eu indico ver novamente com outro olhar agora, tá? Sem o olhar da crítica da rede, mas olhando como funciona o por trás. É muito parecido, por exemplo, quando você vai aprender sobre algo dentro da sua estética, algum tipo de método ou protocolo, e você sabe exatamente como funciona o comportamento do corpo humano. É muito mais fácil você fazer um tratamento estético em alguém quando você sabe exatamente como que aquele corpo, aquela pele vai se comportar, do que somente aplicar um método. Por isso eu quero abrir aí a sua mente para isso. Então assista esse filme das redes sociais, o dilema das redes sociais, para que você expanda ainda mais os seus conhecimentos. Vamos para a próxima aula. Quem é você nas redes sociais? Bom, essa aula aqui tem como objetivo trazer para você ideias, né, de como você vai se apresentar. Mesmo antes de eu começar as minhas redes sociais, lá o meu Instagram, o meu Facebook, é importante eu ter uma identidade. Lembra que lá no começo do nosso módulo a gente falou sobre branding, né? Que é como eu me porto, como que eu mostro a minha marca. Aqui, o meu objetivo, como é redes sociais, é que você se apresente de uma forma padronizada em todas elas. Então, eu quero trazer aqui para você algumas ideias de como você vai fazer isso. Porque o que eu vejo muito em estéticas, em clínicas de estéticas, é ou uma foto de uma logo, tá? Onde se explora uma logo que foi feita, às vezes, realmente por um profissional ou foi feita num site gratuito. E a forma de comunicação no Instagram é um, no Facebook é um, no WhatsApp é outro, no Google é outro. Nós estamos disputando lugar ali na internet. Na internet eu preciso de colocar e fixar uma marca na cabeça e na mente do meu cliente. Uma coisa engraçada que acontece comigo no Divano é que todas as vezes que alguma aluna encontra um diamante, encontra alguma coisa que lembre a logo do Divano, essas pessoas, elas me chamam e falam, nossa, Marina, olha o que eu encontrei. Me dão presentes, inclusive, tá? Me dão caixinhas, me dão canecas, enfim,
tudo inspirado na logo. Por quê? Porque essa é a minha marca, né? Assim eu trabalho com os meus diamantes aí, que são vocês. E a mesma coisa que vocês têm que fazer dentro da rede social de vocês. Não adianta você, a cada momento, ficar se apresentando de uma forma na rede social. Então, o que a gente busca aqui é realmente uma padronização dessa imagem. E aí, eu quero até deixar aqui, né? Deixa eu arrumar, mexer na tela aqui para vocês conseguirem enxergar tudo direitinho. Pronto. Deixa eu só levantar aqui a telinha, peraí. E aí, o que acontece? Boa parte das clínicas de estética hoje, né? Elas possuem uma flor de lótus na logo. A gente tem muita clínica de estética que possui uma flor de lótus na logo. E por que isso? Talvez porque a flor de lótus, ela tem uma coisa ligada à corpo, à pureza, e é muito comum os spas terem uma flor de lótus em suas logos. Então, quando a estética começou lá atrás, era muito comum esse tipo de logo e aí foram replicando isso, tá? E eu não te julgo se a sua marca tem uma flor de lótus, até porque se você for em sites gratuitos para poder fazer a sua logo, você vai perceber que boa parte dessa sugestão de logo, ela se dá com uma flor de lótus. Então, Marina, você vai falar aqui sobre a logo, qual logo eu tenho que ter? Não. O meu objetivo aqui é trabalhar rede social, mas também te mostrar esse posicionamento, né? Não tem nada errado você ter uma flor de lótus, mas o que eu quero que você entenda? Imagine que 10 estéticas têm a flor de lótus, como que você vai se diferenciar delas? Então, se sua logo é uma logo comum, se você fez essa logo em sites gratuitos, alguma coisa desse tipo, tome cuidado, porque você não se diferencia das demais clínicas de estéticas, espaços de estética. Então, quando uma pessoa, por exemplo, vê uma flor de lótus como essa que você está vendo aqui, ela vê eu, mas ela vê mais 300. Então, ela não sabe identificar, ela não lembra, quem que era aquela menina mesmo? Era da flor de lótus rosa. Tem milhares. Então, você não se diferencia. A melhor forma de se diferenciar de fato é tendo uma foto pessoal no seu perfil. Porém, não é para todas, né? E aí eu quero já deixar essa extrema lacuna aqui. Eu sei que nós temos clínicas de estética que tem mais de um profissional. Então é impossível eu ter aí a foto de um profissional na capa, né? E também não é indicado você ter inúmeras pessoas ali dentro dessa fotinha que eu já vou te mostrar, porque é muito pequeno, então não dá nem para enxergar. Se você tiver uma logo que ela seja nítida e que ela seja muito marcante, que todas as suas postagens dela esteja presente, que em toda a sua forma de comunicação ela esteja presente. Se você for fazer stories, que esteja lá a sua logo, se o seu celular te possibilita fazer isso, eu vou te mostrar lá na aula de Instagram, porque alguns celulares possibilitam a gente colar, né, a imagem em cima do vídeo. Mas é o seguinte, se você tem uma logo e ela é muito comum e você não pode gastar dinheiro agora montando outra logo ou nem quer fazer isso, tudo bem. Mas que a sua comunicação seja extremamente voltada para a sua logo. E aí, tudo que você for postar, a login vai estar lá. E uma outra sugestão, os emojis, né, que são aqueles emojis, as figurinhas na nossa fala, quando a gente vai escrever, sempre procure fazer um emoji que conecte com a sua logo. Por exemplo, o meu é muito fácil porque tem um diamante. Mas se sua logo não tiver, tem uma flor ou alguma outra coisa do tipo, tá? Então, é legal você também colocar essa marca, né? Essa reafirmação de marca no que está escrito, tá bom? Então, se você tiver uma logo, preocupe-se em deixar ela muito visível dentro das suas redes sociais o tempo inteiro. Se você não tem uma logo ou tá com uma logo muito comum, Marina, eu trabalho sozinha, eu vou te indicar a você explorar a sua imagem ao invés de uma logo, tá? E aí, a imagem dentro da rede social são imagens que você pode fazer tanto de forma descontraída, tá? Como você pode fazer assim de uma forma mais séria, como você vê a primeira imagem aqui dessa moça de braço cruzado.
O que eu indico sempre? Sempre esteja com uma roupa que identifique rapidamente que você trabalha com saúde, que é o grande nicho da beleza estética, né? Então, sempre com um jaleco branco, ou aqui eu até coloquei, né, a moça que é uma maquiadora, uma designer, ou então com algum instrumento que conecte muito rápido. Só um pouco de cuidado, se você for biomédica, ou farmacêutico, ou esteticista, enfim, que trabalhe com injetáveis. Aí a gente não vai entrar nessa questão aqui agora, tá? Senão vai falar, mas esteticista também pode injetável. Ai, meu Deus, vamos entrar no campo político. Não. A questão é o seguinte, se você trabalha com injetável e o seu nicho principal seja esse, cuidado de postar fotos com seringas, porque você vai ver que o Instagram não gosta disso, tá? Então, eu sempre peço para as minhas alunas estarem com a vestimenta ali da sua profissão, que é nada mais do que um jaleco. Então, ao primeiro momento, o seu cliente ou o seu seguidor, ele não vai identificar. Se você é médico, dentista, enfermeiro, enfim, ele não vai identificar isso. Porém, num segundo momento, quando ele entrar no seu perfil, aí ele vai falar assim, ah, entendi, essa pessoa aqui, ela é esteticista, ela é dentista, ela é médica. Mas trazer essa parte da saúde estética e mostrar isso nas redes sociais é importante, tá? Então, eu trouxe essa sugestão, mas eu vou te dar uma outra sugestão aqui também. Mas antes, eu quero deixar claro que a sua marca ela deve ser igual em todas as redes. Assim como eu disse que se você tiver uma logo, você trabalhe ela sempre, a sua foto também tem que ser igual em todas as redes. E o que eu chamo de todas as redes? A sua foto do Facebook, do Instagram, do Google e do seu WhatsApp, elas têm que ser a mesma. Quando você mudar em uma, você muda em todas. Por quê? Porque eu estou disputando lugar, eu estou disputando a atenção do meu cliente. Então, no Instagram, eu estou com uma foto X. No Facebook, numa foto Y. No WhatsApp, numa foto W. Ou seja, gera uma confusão na mente do meu cliente. Então, se você não tá com isso padrão, padronize agora, tá? Tanto vale para logo, tanto vale para foto, tudo bem? E aí eu quero deixar aqui uma sugestão, você vai ver na minha página aqui agora, tá marcadinho aqui, peraí. Eu quero deixar aqui uma sugestão. Existem sites gratuitos como esse aqui, que é o Taylor, né? Que ele faz logo. Se você quiser ter uma logo, ele faz uma logo gratuita. Aí eu fiz até uma brincadeira, tá vendo? O próprio site já sugere uma flor de lótus. Então, você pode ter explorado o seu nome, ao invés de uma flor de lótus, as iniciais do nome ser explorada ali, né? Então, por exemplo, Marina Machado, o M é explorado na marca, na logo. No caso eu assim quiser, tá? Que não é uma obrigação, tanto principalmente aqui para as redes sociais. Uma outra forma, eu vou deixar esse site aqui embaixo para você. Uma outra forma que você tem também é digitar aí no seu Google a palavra pose de fotos esteticistas ou médicas, tá? E você vai encontrar muita pose bacana para que você possa imitar, que você possa fazer ali. O legal é que a foto sempre seja muito nítida, com seu rosto muito de perto, igual aqui, por exemplo, ó, essa moça aqui tá olhando para baixo, né? Então, não é legal essa moça aqui que olha para baixo demais, porque eu não tô vendo o rosto dela, não tô reconhecendo. Então, o ideal sempre que você pose de uma forma onde você apareça bem, tá? Então, deixa eu colocar aqui o ensaio fotográfico, olha só. E aí, aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui ela tá para tirar medida, aqui ela tá com um produto, aqui ela mostra que ela é designer. Enfim, nós temos várias possibilidades de você com jaleco, de você numa pose que seja amigável, tá? Esse jeito com a mão aqui é sempre muito amigável. O braço cruzado mostra muita seriedade, mas o que eu quero trazer para você é se inspire em outras poses e tire uma foto, não precisa de ser foto profissional, que você vai gastar milhões de reais, você faz com celular, tá bem? Mas sempre procura estar com fundo neutro, aonde você é a artista do negócio, tá? Então, não coloque fundos muito coloridos, fundo com muita coisa. Sempre procure você ser artista
do seu negócio. Então, você pode buscar no Google. E uma outra opção que eu vou deixar aqui para você, no Pinterest aqui, ó, tem essa página que eu encontrei, que é da Daniela. Eu deixo todos os créditos a ela e vai lá e curte a página dela, porque é bem legal. Então, assim, ela dá também sugestões, né, formas que você pode fazer para poder, aqui, ó, com a luva, né, mostrando, ó, lembra que ela não está mostrando a seringa, ela está mostrando sem a agulha, só com o injetor. Então, assim, acho que aqui tá sem agulha. Acho que tá sem agulha. Então, assim, é uma foto onde ela tá com a luva colorida, ela tá fazendo também, lembra que eu disse que a rede social, ela é muito, ela tem essa coisa de uma pegada mais leve. Então, com uma luva colorida, com uma touca colorida, com algo que brinque mais ali, tire um pouco dessa coisa sisuda, né? Dessa coisa muito séria, muito compenetrada, tá bem? Então, fica a sugestão aqui para que você, das poses, mas aí com uma obrigatoriedade do curso, você mudar as suas fotos e colocar todas iguais, padronizadas em Facebook, Instagram, e Google. A gente não vai falar de WhatsApp aqui, mas no WhatsApp também sugiro que você faça isso, tá bem? Vamos lá para a próxima aula.